Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Viviane Soares, da área de Ciências Humanas. Nesta aula, vamos retomar o tema Ciências Humanas e Tecnologias, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do Enem. Não é isso, professora Viviane? Isso mesmo, nós vamos resolver aqui algumas questões que estavam no simulado, para a prova do Enem, na área de Ciências Humanas, especificamente do componente curricular História. Então, vamos lá? Vamos. Bom, eu trouxe aqui as questões, e toda vez que a gente tratar da questão do simulado, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do contexto. Então, essa primeira questão aqui, ela vai tratar de um período da história que ficou conhecido como Estado Novo. O Estado Novo é o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Ele tem início no ano de 1937 e vai até o ano de 1945. Como sabemos, o Getúlio Vargas, ele assumiu o poder no ano de 1930 por meio de uma revolução. Era para ele ficar apenas alguns momentos, provisoriamente no governo, até que a situação política estivesse resolvida. Mas de provisório, ele fica do ano de 1930 até o ano de 1945. E nesses 15 anos, a gente tem aí alguns momentos importantes desse governo. Então, no governo provisório, a gente vai ter aí a aprovação da Constituição em 1934 e ele vai ser eleito de maneira indireta, mas torna-se um governo constitucional. Esse governo constitucional, ele chegaria ao fim, após o término de mandato, naturalmente, mas o Getúlio Vargas, como meio de permanecer no poder, ele acaba tendo aí, fazendo uma manobra política e dando um golpe para que haja continuidade no seu governo. A justificativa encontrada nesse contexto seria que o Brasil estava sofrendo uma ameaça, que era a ameaça comunista. Bom, a ditadura ela começa em 1937, mas 2 anos antes o Brasil havia passado por um movimento que ficou conhecido como a Intentona Comunista, que foi uma tentativa de tomada de poder por meio de uma revolução por parte dos comunistas no Brasil. Então, a partir dessa intentona, algumas medidas já foram tomadas no governo Vargas, aí, que era o governo constitucional, para conter esse tipo de movimento. Mas a ideia de se ter uma justificativa para a continuidade de poder, ela acabou indo de encontro com essas manifestações de comunistas. Então, o que vai acontecer? Nesse contexto aí, é divulgada uma carta, um plano. Esse plano, ele seria aí uma conspiração, vamos dizer assim, para que os comunistas tomassem o poder no Brasil. E a partir desse falso plano, porque esse plano não era de fato, ele não correspondia ao que se dizia, ele foi um plano forjado, mas a partir desse plano, o Getúlio Vargas, ele justificou aí, a necessidade de sua permanência no poder, a necessidade de uma centralização do poder, e é onde a gente tem o início do governo autoritário, centralizado, que ficou conhecido como Estado Novo. É importante a gente mencionar que esse governo, ele vai de encontro com um contexto mundial maior, que é a expansão dos regimes extremistas, seja aí o regime stalinista na União Soviética, a gente pode falar do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, E falar também do franquismo, falar do salazarismo. Então, são regimes extremistas que o mundo estava vivenciando. Então, não quer dizer que o governo Vargas ele era igual a esses regimes, até porque cada um desses regimes apresenta suas peculiaridades, mas dizer que era um regime autoritário que ia de encontro com o desenvolvimento desses regimes no mundo como um todo. Então, tendo como base esse assunto que foi discutido aqui, que nós podemos resolver essa questão, que é a questão número 2 do simulado do Enem. Como a gente tem um tempo limitado, não seria possível corrigir todas as questões, então nós selecionamos algumas. Então a questão ela diz o seguinte, a prova de 2015. Bandeira do Brasil és hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional, única e só,
Não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez com a determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Esse discurso foi proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional. Revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo e que está associado a... Então, aqui a gente tem algumas questões para nos ajudar a compreender esse momento de queima de bandeiras, né? Então, letra A, supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil, priorizando as regiões estaduais carentes. Letra B, orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, espelhando-se na experiência política norte-americana. Letra C, adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. E letra D, propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos cultivados pela cultura regional brasileira. Letra E, defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários à política varguista. Vamos resolver essa questão, então? Olha, a gente sabe que o Estado Novo, ele tem como marca uma centralização política, né? Então, há também aí uma exaltação da identidade nacional. Então, nós conseguimos compreender que, dentro dessa ideia de valorizar os interesses nacionais, né, de centralização do poder, a gente entende que o símbolo nacional, a bandeira nacional, juntamente com todas essas ideias, deveria prevalecer sobre outros símbolos. E é nesse sentido que a gente vai ter aí a queima das bandeiras estaduais, né? Então, dizer aí que aquele princípio do federalismo, da autonomia que os estados possuíam até então, ele vai ser desvalorizado nesse momento em que busca valorizar-se, né, a figura central do governo, né, que no caso Getúlio Vargas, tentando aí, né, exaltar o nacionalismo brasileiro, né? Por isso a gente está tendo ali um episódio de queima das bandeiras que se associa, a resposta é a letra C, a adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais dispersivos. A nossa próxima questão, depois eu vou pedir a Dani para poder fazer a leitura, né? Que aí a gente vai batendo uma bola aqui e eu vou comentando. Você pode fazer para a gente, Dani? Faço sim. A próxima questão é uma questão do Enem de 2010. Para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista e incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como Marte, integrador, portador da imagem do povo inteiro. Obrigada, Dani. Nada. Então, essa contextualização, ela vai dizer a respeito da República recém-instaurada no Brasil e a necessidade, né, de se criar aí laços identitários, né, figuras identitárias. E é onde a gente tem aí, né, a figura do Tiradentes. Então, para a gente pensar aí como é que Tiradentes ele vai chegar a esse status de herói nacional durante o período, né, da República. Então, aqui tem mais um trecho que vai falar, ó, Eilo, o gigante da praça, o Cristo da multidão. É Tiradentes quem passa, deixem passar o Titão. São trechos que mostram um pouco de como que passa a ser valorizada a figura do Tiradentes como um herói nacional. E se a gente volta a um passado, né, e pensar naquele período em que Tiradentes esteve atuante, vamos dizer assim, a gente consegue compreender que esse destaque que ele ganha em decorrência da República, ele não é, né, nada do que foi a história dele naquele contexto do Brasil colonial. Né? Tiradentes, por ter se envolvido no movimento de Inconfidência, ele acaba sendo condenado, né, à morte, uma morte para servir aí, né, de exemplo, a gente chama isso de punição exemplar, já que Tiradentes ele vai ter seu corpo exposto, né, para que outros movimentos não acontecessem da mesma forma.
Durante o período imperial, a figura do Tiradentes, ela quase não é tratada e há algumas justificativas para isso, né? Como que um governo imperial elegeria como um herói um homem que tinha ideais próximos ao republicanismo, né? Ou como então Dom Pedro, sendo descendente de Dona Maria, colocaria ali como herói Tiradentes, que foi condenado durante a regência de Dona Maria. Então isso era muito complicado. Durante a República, a gente vai ter outras motivações que vão colocar o Tiradentes nessa figura. Então, olha, a Primeira República Brasileira, nos primórdios, precisava constituir a figura heróica capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado as figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado, então, letra A, ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência, evidenciando nas ideias e na atuação de Tiradentes. B, a identificação da Conjuração Mineira como um movimento precursor do positivismo brasileiro. C, ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. D, a semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico como brasileiro uma fácil identificação. E ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado os movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país. Então, vamos resolver essa questão, né? A gente percebe que há uma necessidade de colocar um herói aí, né? Mas muito pelo o caráter da proclamação da República, que ele, nesse sentido, ele tem características parecidas com o processo de independência do Brasil, que são as poucas raízes populares, né? Então, você não tem aí uma participação popular. Como fazer a população se sentir parte de algo que ela não ajudou a construir, né? Ou como fazer com que a população cria aquela unidade. Então, era importante ter uma figura unificadora. O Tiradentes, ele se encaixava por várias questões, né? Tanto porque ele tem na sua história, né? Ele foi militar, isso associava com os militares que proclamam a República, mas ele era de origem pobre, o que fazia com que houvesse aí uma aproximação maior das massas. Então, por isso, a resposta nossa, a letra C, né? Ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. Claro que a gente tem aí, né, a defesa da forma física de Tiradentes, se parecer com Jesus Cristo, isso ser uma maneira de se assimilar melhor à figura desse herói. Mas é importante a gente entender que a principal questão em torno da escolha dele, né, nesse sentido aqui, seria essa questão de trazer aí, né, raízes populares para o movimento, criando aí uma identidade também com a República. Se liga na próxima questão, vou pedir a Dani para ajudar mais uma vez com a leitura. Com certeza, é uma pergunta do Enem de 2015. Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. E isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias, que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um Katrina financeiro atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se enfileiraram casas abandonadas. Obrigada, Dani. Gente, essa questão ela é sobre a crise, né, de 2008, aí, a bolha imobiliária. Nós tivemos a oportunidade de ter uma aula do Enem só, né, a respeito de crise econômica, então a gente pôde falar muito sobre esse assunto. E a gente sabe que é uma crise que vai passar, né, por questão da especulação, da supervalorização dos imóveis, das facilidades de empréstimos, né? Então, muitas pessoas elas contraíram empréstimos como forma aí, de investimento, né, em imóveis, já que o valor de imóveis ele só crescia. Mas o que a gente vai ver ao final das contas, né,
é que como esses empréstimos facilitados, eles estavam sujeitos à oscilação de juros, muitas pessoas não conseguem quitar os seus empréstimos, né? Muitas pessoas que hipotecaram sua casa para fazer empréstimo e depois não conseguem pagar e acabam perdendo a sua casa, né? Isso é muito comum nesse cenário de crise. Muitos bancos que faliram porque ao tentar retomar aí o dinheiro emprestado, né? E resgatar a casa, o imóvel, e percebe-se que aquele imóvel ele não tinha o valor do empréstimo que foi feito. Então, todo esse cenário aí, né, da crise de 2008, que é associado aí, né, a esse boom no setor imobiliário, mas que não se sustentou. Então, inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido a... Então, letra A superprodução de bens de consumo. Letra B, o colapso industrial de países asiáticos. Letra C, interdependência do sistema econômico. Letra D, isolamento político dos países desenvolvidos. E letra E, austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. Então, para a gente resolver essa questão, a gente precisa entender que essa crise, né, do final de 2007, início de 2008, ela aconteceu depois daquela bolha especulativa que eu comentei, né? E devido também à especulação do crédito bancário. E a gente entende que essa crise ela se espalha rapidamente pelo mundo. Por quê? Né? Resposta letra C, existe uma interdependência do sistema econômico, né? De forma que há uma ligação muito grande. À medida em que uma crise começa no lugar, a gente tem aí um efeito dominó, vamos dizer assim, uma vez que o mercado ele está todo interligado. Vamos para a nossa última questão de hoje, que é a questão número 11, né, do Enem de 2015. Dani, você pode fazer a leitura para nós? Posso. É o Enem de 2015. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Esse texto é excelente, né, para a gente tratar da participação da África na Segunda Guerra Mundial, e é um assunto que é muito interessante, embora a gente perceba que quase não é tratado nos livros didáticos, nas obras, né, às vezes até em sala de aula. Bom, há uma questão aí, né, que a Dani até comentou na leitura, né, enfrentar demônios, né, que demônios seriam esses? Na África colonizada por países europeus, ela entra numa guerra porque ela precisava lutar com algo muito pior do que a colonização, né? Não é que era uma escolha a se fazer, uma vez que os africanos, né, eles foram obrigados a ir para a guerra, eles foram convocados, eles tiveram que ir. Defendendo uma causa que não era a causa deles, né? Porque a causa deles maior seria a independência, mas a gente vai entender como é que a participação deles na guerra ajuda para desenvolver esse processo de independência das colônias, né, na África. Mas eles vão defender a causa de suas metrópoles, né? E entender essa defesa e entender isso como menos pior é porque a luta dessas metrópoles era contra o nazismo, né? E o que o nazismo propunha ao dizer de superioridade das raças, né, e dizer de raças aí inferiores que prejudicavam, que contaminavam as raças superiores, isso estava diretamente ligado aí à população da África. Então, há um entendimento também que uma vez que um regime como o nazismo conseguisse de fato se consolidar no poder, muitos grupos sofreriam, né, com essas questões defendidas. Então, é por isso que a gente fala de enfrentar dois demônios e a escolha, se é que a gente pode dizer uma escolha, mas é o que seria menos pior, né? Então, o menos pior aí seria o lado do colonizador, da sua metrópole, dos europeus, para combater o mal pior naquele momento que seria o nazismo. Mas é interessante a gente pensar como é que esses soldados, eles voltam aí para o seu continente, como é que já nasce, se desenvolve esse sentimento de luta, né? Porque eles estão frente a frente com o homem branco, vamos dizer assim, nas mesmas condições, né, que é a condição de humano. E isso é muito importante para entender que nas mesmas condições da África se podia também lutar pela independência, né? E é o que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial e vai crescer, né? Para o autor, a forma de hegemonia é uma dessas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: letra A, comunismo,
rejeição da democracia liberal. B, capitalismo, devastação do ambiente natural. C, fascismo, adoção do determinismo biológico. D, socialismo, planificação da economia nacional. E, colonialismo, imposição da missão civilizatória. Então, para a gente resolver, é só a gente entender, né, dos dois demônios que eu falei, né, e a opção aí que corresponde era, né, a questão do fascismo, a ameaça aí do fascismo se consolidar e a adoção do determinismo biológico por parte do fascismo, que trataria aí, né, alguns povos como inferiores. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Espero ter ajudado aí nos estudos para o Enem. Até mais!